Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o sistema de numeração binário. Nós dizemos que esse sistema é binário porque ele trabalha com o pi vem de dois valores distintos, que nós chamamos de valores zero e valor 1 do nosso sistema binário. Então, por exemplo, no sistema binário nós temos o valor 0 e o valor 1. O 0 pode representar, por exemplo, o desligado e o 1 representar o ligado. Nós podemos também, se a gente for falar de energia elétrica, dizer que o 0 é 0 volts ou baixa voltagem e o 1 pode representar, por exemplo, alta voltagem ou 5 volts. Nós podemos comparar o sistema binário com o sistema decimal. No sistema decimal, o dec indica que a gente está trabalhando com 10 valores. Então, para representar os números no sistema decimal, são usados os valores 0, 1, 2, 3 até 9. Todos os números no sistema decimal são escritos com esses 10 valores, enquanto os números no sistema binário usam apenas o 0 e o 1. Vamos ver um exemplo de um número no sistema decimal. Digamos que eu quero representar um número ou valor 9. O valor 9 a gente põe um 9 sozinho. Se eu quiser representar já um valor a mais acima do 9, como a gente não tem mais um símbolo no sistema decimal que representa um valor a mais, o que é que a gente faz? Nós transformamos esse número aqui em zero e aí usamos essa casa mais à esquerda. Essa casa vira 1. É isso assim no que a gente conta no sistema decimal? E a partir daí a gente começa a contar de novo. Por exemplo, a gente vai contar 11, 12, 13 e a gente vai até chegar no 19. Chegou no 19, é o último valor, o último dígito. O que é que a gente faz? Colocamos 0 aqui e esse daqui à esquerda anda, né, para a próxima casinha, vira 20. E assim a gente vai até 29, quando ele vira 0 e aqui vira 30. Isso vai aumentando até que chega a 99. Quando chega em 99, não dá mais para aumentar aqui porque não tem dígito aqui. O que é que ele faz? Vira 0, a gente empurra 1 para cá. Isso daqui tenta ir para frente, não pode, vira 0. E aqui, que nós temos um valor à esquerda que implicitamente é um 0, vira 1. Okay? Então é assim que a gente soma esses números. Na verdade, a gente pode considerar que a gente tem várias posiçõezinhas. Cada posição dessa tem um 0. Imagina aí que isso daí é um medidor de quilometragem de um carro. E aí ele vai subindo de 0 para 1, 1 para 2, até chegar ao 9. Quando chega ao 9, ele volta a 0 e empurra 1 para cá. Quando chega em 99, esse vira 0, empurra esse que vira 0, que empurra esse que vira 1. Esse mesmo mecanismo de contagem funciona também, ou existe também, quando a gente trabalha com números binários. A diferença é que no número binário, a gente vai começar com 0, e aí, quando a gente quiser passar para o próximo número, a gente transforma o 0 no próximo valor, que é 1. Quando a gente quer passar para frente, como não tem mais um símbolo, o que é que a gente faz? Transforma esse 1 aqui em 0 e empurra 1 aqui para a esquerda. Implicitamente, a gente já tinha zeros aqui à esquerda. Né? O que a gente está fazendo é transformando este 0 em 1. Aí nós queremos contar mais ainda, então a gente empurra esse 0 aqui, ele faz esse 0 virar 1, isso vira 11, e aí o próximo valor vai transformar esse 1 em 0, vai empurrar esse 1 vira 0, empurra 1 para cá, vira 1 aqui. Certo? Bom, esses números que a gente está olhando, eles têm uma representação, né, eles estão em binário, mas eles têm uma representação em decimal. Isso daqui que só tem 0 é o próprio 0 em decimal. Esse que só tem 1 aqui é o primeiro número, é um 1 em decimal.
esse 1, 0 é o próximo número depois que você empurrou esse 1 virou 0 e veio 1 para cá. E é o 2, isso aqui representa o 2 em decimal. Esse daqui representa o 3 e esse daqui representa o 4. Certo? Então, cada sequenciazinha de zeros e uns aqui, cada vez mais tentando avançar um número para frente, né, tem uma representação também em decimal. Então, vamos contar aqui em binário. Vamos contar, vou colocar em decimal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos contar esses mesmos números, colocar o zero aqui, de decimal, como é que eles são em binário. Então, vamos colocar um tracinho para a gente passar aqui no lado direito a representação desses valores em decimal em binário. Então, aqui nós temos apenas o 0, aqui nós temos o 1, aqui nós temos, bom, se eu avanço 1 para frente, não dá, né? Então, 1 vira 0, empurra 1 para a esquerda. Certo? Então, 1, 0 em binário é o 2 em decimal. Bom, aqui a gente ainda pode colocar o 0, empurrar o 0 para frente, né? Quer dizer, subir o 0 para 1, então vai ficar 1, 1. Aqui a gente não consegue passar mais 1 para frente, então ele vira 0, empurra 1 para o lado esquerdo, que não consegue para frente, ele vira 0, empurra 1 para cá, 1, 0, 0. Essa é a representação binária do número decimal 4. E aí a gente pode passar esse 0 para 1, e continua com 1, 0 aqui. Isso aqui é o 5 em binário. Bom, agora a gente vai avançar isso daqui para o próximo valor. Não dá, então ele vira 0, empurra 1 para a esquerda, 1 fica aqui, com aquele outro 1 aqui de baixo que desce. Então nós temos o 6, o valor 6 decimal, que em binário é 1, 1, 0. E aí a gente passa esse 0 para 1, baixa os dois uns ali. Isso aqui é o 7 em binário. Agora vamos subir mais um valor, não dá, então vira 0, empurra 1 para cá que não dá, vira 0, empurra 1 para cá que não dá, vira 0 e 1 para a esquerda. Este é o 8. 8 em binário, representado assim, como 1, 0, 0, 0. Bom, a gente passa 1 para frente aqui, esse daqui é o 9, mais 1, esse daqui vai dar 0, 1, 0, 1. Olha só como é que é o 10. O 10 em binário é 1, 0, 1, 0. Ok, pessoal? Bom, em computação, a gente fala que cada dígito desse, ou 0 ou 1, no sistema binário, representa, né, ou é a menor unidade de informação, representa a menor unidade de informação que a gente consegue guardar no computador. Então, essa menor unidade de informação é chamada de dígito binário. Vamos escrever aqui, dígito binário. O dígito binário, que em inglês se escreve binary digit, é muito comum, né, é bem conhecido de vocês, porque ele pode ser abreviado com essa siglazinha, o BI de binary e o T de digit. Então isso é chamado de abreviado de bit. Então o bit é a menor unidade de informação num computador, que pode ser 0 ou 1. Okay? Agora, se você tiver um conjunto de 8 bits, vamos desenhar aqui algumas caixinhas. Tem uma caixinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 caixinhas, certo? Você colocar aqui cada uma dessas um bit, vamos colocar aqui um bit qualquer, 0, 0 e 1, estou escolhendo aleatoriamente. Okay? Quando a gente tem um conjunto de 8 bits, a gente diz que nós temos então o que é chamado de byte. Um byte é um conjunto de 8 bits. Okay? Então, no computador, quando você ouvir falar de byte,
Esse byte representa um conjunto de 8 bits, que por sua vez pode estar representando um número, né? Aqui a gente tem uma informação de que isso daqui seria interpretado como um número decimal também. Depois a gente vai aprender como é que a gente transforma esses bits, ou esse byte, para número. Okay? Bom, um byte pode representar então um número. Ele pode ir, obviamente, de 0, 0, 0, 0, 0, todas as 8 posições zeros, até a posição em que nós temos, o número que nós temos todas as posições 1. E quando a gente tem todo mundo 1, o valor que é representado aqui é o valor 255. Outra informação interessante com byte é que uma letra, por exemplo, um caractere como a letra A ou a letra B no computador, possui uma representação numérica, por exemplo, a letra A maiúscula é representada numa tabela chamada tabela ASCII como o caractere número 65. E a gente consegue guardar o 65 aqui dentro. Então, dentro de um byte, a gente pode colocar um número que representa uma letra ou representa um símbolo, como, por exemplo, o asterisco, o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula. Cada caractere desse, cada símbolo, pode ser guardado dentro de um byte. Agora nós vamos aprender os múltiplos de um byte e também os múltiplos de bits. É muito comum você ouvir falar que um certo arquivo tem uma quantidade de k bytes. Ou que esse arquivo tem uma certa quantidade de megabytes. Esses k bytes podem ser abreviados como KB ou megabytes como MB. E aí você tem que a memória do seu computador pode ter gigabytes. E a gente abrevia isso por GB. Okay? Mas o que é um kbyte? Bom, pessoal, se a gente fala 1 quilograma, a gente sabe que nós estamos nos referindo a 1000 gramas. Quando a gente fala, contudo, 1 kbyte, o mais comum, isso é uma definição já antiga e começou a sair outras definições agora para evitar esse problema, mas ainda está valendo, é que a gente esteja nos referindo não a 1000 kbytes, mas sim 1024 bytes. Vou corrigir aqui. Por que isso? É porque 1024 é o menor valor maior que 1000, que é uma potência de 2. Então, se a gente for representar 1024 como bits, nós vamos ter 10 bits. A gente vai ver isso daí mais na frente. Okay? Nós teríamos aqui 10 casinhas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar mais uma. 10. Okay? Se esses números forem todos 1, certo? Esse número aqui é 1023. Ele representa o número decimal 1023. Se a gente colocar mais um número aqui, 1, e tudo for 0, esse número aqui já é em binário o 1024, certo? Então, o 1024 é o menor número que é maior do que 1000. Se a gente colocar só 1 aqui, pessoal, e tudo for 0, se vocês olharem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, eu tenho 1 aqui com 10, né, com 9 zeros aqui do lado. Né? Esse número aqui já é o número 512. Okay? Então, quando a gente sai daqui desse número, né, vai subindo, a gente chega no 1023,
Depois o 1023, quando fica 1 com tudo zero, o próximo, esse número aqui, que é o próximo depois de 1023, é o 1024, certo? Então, esse é o número que tem quase todos os zeros aqui, só tem um aqui na frente, que é mais perto do 1000. Por isso que a gente chama, né, de um número que ele é uma potência de 2, como a gente vai ver mais na frente, okay? Porque tudo aqui é em binário, que representa o mais perto de 1000 bytes, certo? Só que ele tem o valor 1024. Então, quando você vir 1 kilobyte, comumente ele vai estar se referindo a 1024 bytes. Bom, da mesma forma que 1 kilobyte tem sido representado com 1024 bytes, nós temos que 1 megabyte não é 1 milhão de bytes. Ele é 1024 kilobytes. Okay? Ou seja, 1024 vezes 1024 bytes. E 1 gigabyte é, por sua vez, 1024 megabytes. Se a gente for converter em bytes, vai dar 1024 vezes 1024 kilobytes. Cada um deles tem 1024 bytes. Então, essa é a representação mais comum de kilobyte, megabyte, gigabyte. Bom, além disso, nós temos a representação também comum de um k-bit, aí a gente representa o bit comumente como B minúsculo, 1 megabit ou 1 gigabit. E aí vocês veem com frequência que a comunicação que vocês contratam, por exemplo, na internet, não é em bytes. A maioria das vezes, quando você contrata, você diz, eu contratei uma conexão de 1 megabit por segundo, certo? Então, vocês sabem que estão trafegando bits e não bytes. Se vocês trafegassem bytes, teria uma internet, inclusive, muito mais rápida, né? Ela seria 8 vezes mais rápida, porque cada byte contém 8 bits. Mas, infelizmente, a gente compra as nossas internets aqui, né, sabendo ou vendo, né, nesse padrão, né, de megabits por segundo. Agora, quando a gente fala em 5 megabits por segundo, aí esse M, a gente está falando aqui de bits, esse M tem o significado mesmo de 1000 kbits. E o nosso K também tem o significado de 1000 bits, certo? Também o gigabits tem o significado de 1000 kbits. Então, ao se referir a bits, né, nós temos a medição métrica mesmo de 1000, 1 milhão, 1 bilhão de bits e não 1024 como a gente tem para bytes. Uma outra informação importante é que tem um novo sistema de medida que diferencia o K de 1024 do K que é 1000. Então, nesse novo sistema, ele coloca o K normal como sendo 1000, usa o mesmo sistema métrico que é comum para o quilograma, e quilômetros e outras medidas, do KI, que é a abreviação de KIB, né, que significa então nesse outro sistema o 1024. Okay? Então aí a gente tem o K, né, representando 1000, o M representando 1000 Ks, de forma equivalente nós temos o MI
representando já 1024 KI e o G de giga representando 1000 mega e o GI representando 1024 MI. Okay? Então esse é um novo sistema que diferencia então, né, o K de 1024 do K de 1000 usando o I para indicar o 1024. Então hoje é comum você encontrar, né, quando você for comprar um computador, uma informação de que esse computador tem, né, ou melhor, comprar um disco rígido, um HD, né, informação de que esse HD tem 500 gigas, mas ele não está se referindo 500 gigabytes como sendo 500 vezes 1024 megabytes vezes 1024 kbytes vezes 1024 bytes, e sim usando o G, né, do sistema métrico, que é 1000 ao todo. Então, quando você converte esse G aqui, né, para GI, aí você vê que, na verdade, em termos de GI, que era a medida mais utilizada antes, você tem menos do que 500 gigabytes, certo? Porque o GI é um pouquinho maior do que o G, né, apenas. Então, 500 GI dá menos, 500G dá menos do que 500 GI. Okay? Você converte para GI. Então, só uma informação ali, porque algumas vezes vocês vão ver o 500, ou alguma coisa com a medida G ou M, e vocês vão o GI, então você já sabe que o GI está de fato explicitamente dizendo que é 1024, enquanto o G pode estar se representando 1024 megas no sistema antigo, ou está usando essa nova definição e ela está se referindo a 1000, né, no que é o sistema métrico convencional. Bom, pessoal, agora vamos aprender a transformar um número em decimal para um número em binário e vice-versa. Vamos colocar aqui um número 42. Como é que eu transformo o número 42 em decimal para 42 em binário? Bom, o processo de transformação consiste em a gente dividir esse número aqui por 2 repetidas vezes e obter o resto da divisão, só que lendo do final para o início. Então, se a gente dividir isso daqui por 2, né, nós temos aqui que isso vai dar 21. 21 vezes 2 dá 42, o resto é zero. Dividindo por 2 novamente, nós temos aqui 10. 10 vezes 2 dá 20, o resto é 1. Dividindo por 2 novamente, 5, que dá 10, o resto é zero. Dividindo por 2 de novo, nós temos 2, que dá 4, o resto é 1. Dividindo por 2 de novo, nós temos 1 vezes 2, 2, o resto é zero. Bom, a gente pode parar aqui para fazer mais uma divisão, certo? Se eu fizer mais uma divisão, e aí eu tenho como resultado 0, 0 vezes 2, 0, o resto é 1. Então, quando a gente chega em 0, nós paramos, ou a gente pode parar com 1 ali, ó, chegou em 1, você para, certo? Bom, a diferença de continuar é só que esse 1 vai virar um resto aqui embaixo, ok? Bom, agora a gente pega esses valores aqui, ó, esses restos, e lê os restos nesse sentido. Okay? Então, lendo nesse sentido, nós temos primeiro 1, esse 1 aqui, depois um 0, depois um 1, depois um 0, depois um 1, depois um 0. Este número, em binário, é o número 42 em decimal. Okay? Se eu não tivesse parado aqui, eu tivesse parado antes, na verdade eu pegaria, se eu parei quando chegou 1, eu pegaria assim, ó, certo? Então eu leria 1, 0, 1, 0, 1,
0. Eu só continuei, né, para que esse número não ficasse aqui, né, ele viesse aqui para baixo como um resto. Eu pegaria somente os números, os bits que são restos. Okay? Bom, então esse é um número que representa o 42. E agora, como é que a gente converte o 42, né, que está em binário, de volta para decimal? Quer dizer, a gente transforma de volta isso daqui, né, em 42. O processo é muito simples. A gente multiplica esse número aqui, certo? Por 1. Esse daqui a gente multiplica por 2 e vai somando. Esse daqui por 4. Esse daqui por 8. Esse daqui por 16. E esse daqui por 32. Se vocês olharem, a gente começa com 1. Depois multiplica por 2 dá 2. Multiplica por 2 dá 4. Multiplica por 2 dá 8. Por 2 é 16, por 2 é 32. Se eu tivesse mais dígitos aqui, eu ia multiplicando por 2 vai dar 64, 128, 256 e assim por diante, certo? E aí o que é que a gente faz? A gente faz essa multiplicação do número que está em cima pelo que está embaixo. Então, 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 2 dá 2, mais 0 vezes 4 dá 0, mais 1 vezes 8 dá 8, mais 0 vezes 16 dá 0, mais 1 vezes 32 dá 32. Se você somar agora esses valores todos, nós temos 32 com 8 dá 40, mais 2 dá 42. Então, a gente recuperou de volta o número 42 partindo de binário. Ok? Bom, então vamos fazer mais né? Mais uma dessas transformações aqui. Vamos pegar um outro número, colocar aqui, a gente já viu o 42. Vamos trabalhar aqui com um número, vamos fazer o 153. Então, dividido por 2, né? Vou colocar aqui, dá 7, 14 aqui, desce 1, 3, dá 6, dá 12, resto 1. Muito importante a gente lembrar que nós estamos interessados no resto. O resto vai ser sempre um número, quando a gente divide por 2, entre 0 e 1. Então, aqui a gente divide por 2 de novo, dá 3, dá 6, 1, 6, 8, dá 16, resto 0. Dividimos por 2 de novo, então nós temos 1, dá 2, 8, 9, dá 18, resto 0. Dividindo por 2 de novo, nós temos aqui 9 vezes 2 dá 18, resto 1. Dividimos 2 de novo, e aqui nós temos 4, dá 8, resto 1. Por 2 dá 2, 4, resto 0. Dividindo por 2 dá 1, vezes 2 dá 2, resto 0. Bom, aí como a gente sabe, se eu dividir por 2, é só esse 1 vem para baixo. Então, vamos parar aqui e vamos pegar o 1 direto. Certo? Então, qual é o número que nos interessa? Esse número aqui, ó, formado pelos restos. Certo? E lembrando que nós vamos ler esses números da direita para a esquerda, nesse sentido. Okay? Então, nós vamos colocar ele ali. O primeiro foi esse 1 vem para cá. Depois eu tive 0, 0. Depois eu tive 1, 1. 0, 0, 1. Okay? Então, esse é um número binário que representa o número 153. Okay? Vamos ver se é verdade mesmo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar esse daqui por 1, esse daqui por 2, esse daqui por 4, esse daqui por 8, esse daqui por 16, esse daqui por 32, esse daqui por 64, esse daqui, ó, 64 vezes 2, 128. Obviamente, 0 vezes algum número não
dá nada, né? Dá o próprio zero ali. Então, a gente só precisa somar esses números aqui, ó. 1 vezes 128 dá o próprio 128. 1 vezes 16 dá o próprio 16, mais 1 vezes 8 dá o próprio 8, mais 1 vezes 1 dá 1. Okay? Então, somando agora aqui, nós temos 128 mais 16, isso daqui vai dar 4, aqui, vem 1 para cá, com mais este 1, dá 144, mais 8, mais 1, 144 mais 8 dá 152, o mais 1 dá 153. Então, a gente voltou aqui, ó, converteu de volta de binário para decimal. Então, nós fizemos duas conversões só para vocês verem, né, como é que a gente transforma de decimal para binário e de binário para decimal. Okay? Bom, então só mais um exercício. Se alguém chegar com um byte para vocês e disser, vamos desenhar aqui um byte. O byte tem quantos bits? Tem 8 bits, então a gente vai dividir na metade aqui, mais uma vez a metade aqui, 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 aqui. A gente tem 8 bits, certo? Vamos chamar isso daqui, ó, de bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Embora seja muito comum até a numeração contrária, né? Em alguns casos, as pessoas chamam isso aqui de 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8. Né? Pode representar assim também. Numeração dos bits dessa forma. Tá? Eu vou só tirar a numeração, vamos deixar as 8 casinhas aqui, e vamos colocar uma sequência qualquer de zeros e uns aqui. Ó. Vamos dizer 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bom, esse é um byte, ele tem 8 bits. Qual é o número decimal, né, correspondente a esse número binário? Bom, você já sabe, né? A gente vai multiplicar isso daqui por 1, isso daqui por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, por 64, por 128. Então, aqui nos interessa apenas os que têm 1, porque o 0 vezes, como eu já expliquei, vai dar 0, né? Então, a gente vai ter 128 mais 64, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2. Bom, vamos fazer uma soma aqui direto para ficar mais fácil. Olha só, 64 mais 16, dá esse 6 com 4, dá 10, vai 1, mais 1, dá 80. Okay? A gente pegar logo esse 4 com 2, o 8 com 2 aqui, isso já aqui já me deu 10. Certo? Mais 4, mais 128. Bom, então aqui a gente já tem 94, né, somando mais 128, que dá, bom, 8 com 4 dá 2, vai 1, 9 com 2 dá 11, mais 1, 12, vai 1, 222. Okay? Então, esse número aqui é o número decimal correspondente ao número binário 110111110. E aí vocês vão ver que se a gente colocar 1 em todos aqui, ó, se eu tiver 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, quer dizer, 8 uns, isso daqui em decimal vai ser o número 255. Certo? Então, um byte vai de 00000000, quer dizer, todos os 8 bits zeros, até o valor 1111. Então, ele sai do zero e vai até o 255. Ao todo, são 256 valores possíveis, né? Do 0 ao 255, guardados em um único byte. Nós vamos agora aplicar esses conceitos que nós vimos de bits, bytes,
para linguagem de programação. Tais conceitos são bastante úteis na declaração de variáveis. Quando a gente declara, por exemplo, uma variável inteira, a gente escreve int e o nome da variável. Por exemplo, int a. E aí eu posso dizer que a variável a tem um valor, por exemplo, 2, ou posso dizer que ela tem um valor negativo, menos 2. Como isso é representado no computador? Cada variável é um espaço de memória. Então a gente tem que a, na verdade, aponta para um espaço de memória que tem alguns bits. O mais comum no computador com 64 bits é que essa variável a ocupe 4 bytes. Então ela vai ter 8 vezes 4, certo? Nós teremos aí 32 bits, né? Então a gente vai ter a variável a ali, ó, com várias posições. No final, se vocês contarem, né, num computador do tipo computador de 64 bits, a gente vai ter 32 bits aqui, certo? Então, desculpe, 32 bits, que também, como eu disse, dividindo por 8, dá 4 bytes. É também comum que o primeiro bit, esse bit aqui, esse seja usado para determinar o sinal do meu número. Se esse bit for 0, o restante do número que está aqui representa um número positivo. Se o bit, por outro lado, for 1, nós tivemos um 1 aqui, a gente está indicando que esse número aqui é um número que deve ser interpretado como um número negativo. E é assim que ele consegue guardar números tanto quanto positivo como negativo. Obviamente, os outros 31 bits, né, limitam o tamanho máximo de número que a gente consegue guardar. Nós podemos guardar, por exemplo, 0000, tudo zero, ou podemos guardar todos uns aqui dentro, esses 31 uns. Isso vai dar um valor, né, que é da ordem de aproximadamente 2 bilhões positivos, se a gente colocar zero aqui. Ou se colocar um 1 aqui, 2 bilhões negativos. Okay? A gente consegue guardar um número de mais ou menos 2 bilhões negativos a 2 bilhões positivos. Quando a gente declara já uma variável do tipo long_int, vamos declarar uma variável b desse tipo, aí a gente tem que b agora é uma variável que tem 2 vezes o tamanho do int. Okay? E aí então a gente vai, num computador com 64 bits, a gente vai descobrir que, na verdade, esta variável b ela vai ter o mesmo tamanho da palavra do seu computador. Ela vai estar com 64 bits aqui. Ó. Só uma correção, né, que eu coloquei o bits maiúsculo, é um bits minúsculo aqui. 64 bits, ou seja, 8 bytes. Okay? Bom, então essas são as nossas variáveis inteiras. Agora nós temos outros tipos de variáveis também. A gente pode definir o short int, que é a metade do int em geral. Nós podemos definir o float, que é uma variável já do tipo real, ela guarda valores reais. Por exemplo, posso dizer que o c é 2,5, né? E aqui é do tamanho do float e aqui é o dobro do tamanho do float. Do mesmo jeito que a gente tem o dobro do int, colocando long int, a gente tem alguma coisa que é similar ao long float. A gente chama isso de double. Double d, eu estou criando uma variável d, pode guardar um número real, só que com 2 vezes a quantidade de bits utilizadas pela variável float, do tipo float. Bom, pessoal, então é isso. Nós falamos sobre um sistema de numeração binário, mostramos como é que converte de números decimais para binário e de binário para decimal.
vimos como utilizar o significado, né, do kbyte, megabyte, gigabyte. Vimos a diferença do K com o KI, né, quer dizer, a notação mais nova, né, que o KI, o MI, o GI são 1024 e não 1000 do tipo anterior. Então, 1000, 1 megabyte, 1 MI byte equivale a 1024 KI bytes, embora ainda seja muito comum a utilização do K sozinho, sem o I, do M sozinho, sem do I, o G sozinho, sem o I, né, com byte, né, significando 1024, né, da medida anterior.